Versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, que a palavra de Deus, irmão, ela sempre nos ensina é vivermos ou andarmos como o Senhor Jesus andou ou ensinou. O crescimento que muitas das vezes a pessoa está pedindo em alguma área da sua vida vai tirar desse propósito. E aí, como é que nós devemos fazer para crescer ou para viver de uma maneira diferente, ou para ter aquilo que nós desejamos, mas nos caminhos do Senhor? Quando nós praticamos essas coisas, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos na justiça do Senhor, isso sim agrada a Deus. E Ele disse: quando nós buscamos o reino dele ou a justiça dele, as outras coisas é acrescentada na nossa vida. Porque muitas pessoas pedem algo a Deus e Deus o faz pela sua grande misericórdia. Mas esse bem, mas essas coisas que ele pediu, mas essa bênção ou esse milagre que essa pessoa pediu, não dura muito tempo. Porque essa pessoa, independentemente do momento que ela passou, ela esquece que foi Deus que deu. Ela esquece que foi Deus que fez. Ela esquece que foi Deus que o prosperou. Foi Deus que abriu as portas, foi Deus que fez o milagre, foi Deus que curou, foi Deus que deu o livramento. Então a palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para a santificação, nós fomos chamados para reis e sacerdotes, nós fomos chamados como geração eleita, nós fomos chamados como os santos de Deus. Se nós fomos chamados dessa maneira, nós devemos andar dessa maneira. E aí ele dá uma dica como nós devemos andar no versículo 2: com toda a humildade. Bom, infelizmente existe nós, da nossa família cristã, eu não estou dizendo daqui a igreja local, mas nós, família cristã, em todo mundo, existem muitos que não são humildes. Por isso que toda a palavra de Deus, ela vem nos alertando para que nós possamos viver como Ele nos ensina, viver em humildade. Humildade não é aquela pessoa que veste uma roupa velha, que é uma sandália velha, toda rasgada, não. Humildade, irmãos, é saber lidar com situações que poderia te tirar a paciência, que poderia te tirar a calma. Humildade é olhar para outra pessoa e ver que aquela pessoa é digna de misericórdia, e entender que aquela pessoa tem uma alma que precisa ser salva. Então nós precisamos compreender isso. E aí ele diz, não só em humildade, mas também em mansidão. Em mansidão. O que nós precisamos, irmãos, muitas das vezes é de mansidão. Quantas vezes você, depois que aceitou Jesus, alguém veio te afrontar e você parou, e você não reagiu? Porque o espírito da mansidão está agindo, está trabalhando em seu ser. Quantas vezes você talvez quis dar um murro em alguém, um tapa, e você se segurou? Não, hoje eu sou crente. Porque o espírito da mansidão está agindo em você. Mas o que é que acontece, irmãos? Nós não só devemos ter mansidão, mas também nós devemos ser humildes. Humildade, mansidão, aí ele diz mais, com longanimidade. Com longanimidade, irmãos. Aquela pessoa, irmãos, que ela espera, que ela não fica tentando o outro por algo. Nós somos cristãos, nós somos irmãos de Cristo, e Cristo nos prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. O que Deus prometeu na sua casa, na sua vida, na sua família, em qualquer área da sua vida, Ele vai fazer. Então, como nós esperamos por algo, irmãos, é um exemplo que Deus dá, ou o próprio Senhor Jesus, Ele deu.
Um homem, ele planta, ele espera quase o ano todo para colher. E quando nós, irmãos, pedimos algo, ou quando nós estamos esperando algo, nós temos de esperar com paciência, com perseverança, porque aquilo, irmãos, traz em nós, irmão, uma força, a fé. Não, eu tenho certeza que Deus vai fazer, eu tenho certeza que as portas vão se abrir, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar, eu tenho a certeza que todas as coisas que eu estou pedindo a Deus, Ele vai fazer. Quando nós fizemos isso, irmão, nós estamos esperando, logando, quer dizer, Ele espera o tempo necessário. Você não planta um milho e com a semana você está colhendo milho. Você não planta um pé de laranja e com a semana você está colhendo. Você tem que esperar o tempo certo. E assim, irmão, é quando nós plantamos algo. Tenha certeza que tudo que você está plantando vai colher os frutos da sua oração, os frutos do seu amor, os frutos do seu relacionamento bom ou ruim. Todos você vai colher. Então é por isso que nós devemos estar atentos, para que nós, pastor, eu estou passando por uma fase tão difícil, eu estou colhendo algo que eu plantei lá no passado. Então, normalmente nós vamos colher o que nós plantamos, seja de bom ou seja de ruim. Por isso que a palavra de Deus diz, aí ele diz mais, suportando-vos uns aos outros em amor, não é em ódio, não é em briga, não é em contenda. Não suporte aquela pessoa que dentro da sua casa, ela ainda não conhece a Deus, ela ainda não tem o temor de Deus. Suporte aquela pessoa. Pastor, essa pessoa de vez em quando vai para a igreja e não muda. Então não é para a igreja que muda, não é quando ela se entrega para Jesus, é quando ela tem um encontro real com Deus. Por isso que você deve suportar em amor, porque se o amor de Deus estiver em nosso coração, aquele amor, irmão, ele vai sair e vai contaminar outras pessoas. Mas se o amor de Deus, se nós não suportarmos com amor, às vezes você está suportando, mas suportando com ódio, né? Eu tenho que suportar isso, não é? Com ódio. Eu tenho que aguentar essa pessoa, eu tenho que aguentar esse patrão. Não, irmãos, suportar em amor. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Foi para isso que nós fomos chamados, para mudar de vida, para mudar de situação, para mudar de caminho, para mudar irmãos, da nossa consequência que nós devemos viver. As consequências que vêm sobre nós dependem do jeito que nós estamos vivendo. Se eu planto amor no lugar, se eu planto sabedoria, se eu planto paz, a palavra de Deus diz, é tão importante, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, que Ele nos ensina até honrar o nosso trabalho, honrar o nosso patrão, assim como nós também devemos honrar aquele que nós temos como empregado, como funcionário. Ele diz assim, fazei tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Honra o teu Senhor, que o Senhor deu aqui na terra, porque quando você honra, você está honrando a Deus. E quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos sendo justos, nós estamos sendo humildes. Pastor, não, mas daqui da frente você pode ter alguém que também você vai ser senhor daquela pessoa, e aí aquela pessoa vai te honrar, porque você honrar o seu Senhor. Como é que eu espero que alguém me honre se eu não honro a pessoa, se eu não respeito? Como é que eu posso esperar um respeito, vamos dizer, do irmão Ari, se eu não respeitar o irmão Ari? Como é que eu vou esperar o respeito da irmã Cícera, se eu não respeitar a irmã Cícera? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina isso para quê? Para quando nós fazermos isso, nós estamos sendo justos. E quando nós somos justos, a palavra de Deus diz que as outras coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Ele ensina até, irmãos, os pais não irritar os seus filhos, e os filhos honrar seus pais. Ele ensina as mulheres a honrar seus maridos honrar. Ele ensina tudo. Para quê, irmãos? Para quando nós fazermos isso, nós vamos estar recebendo de Deus aquilo que nós precisamos, que nem pedimos. Porque Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aí ele continua dizendo assim, ainda o versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se o Espírito Santo, irmão, já está dizendo, é santo, ele traz paz, ele traz alegria, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá sabedoria, ele intercede por nós. Então, se ele é tudo isso de bom,
quando nós guardamos esse vínculo de amizade, de paz, quando nós esperamos, somos longânimos, quando nós, irmãos, somos humildes, quando nós somos mansos, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus diz. Nós estamos guardando esse vínculo que o Senhor Jesus fez conosco através do Espírito Santo que hoje habita em mim e habita em você. E aí nós vamos estar cumprindo a palavra de Deus. Aí ele diz mais assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Qual é a nossa esperança? De ser salvo do Satanás, de ser salvo do inferno. Então, quando ele nos chamou, ele sabia que nós só tínhamos um corpo e um espírito, mas nós também só fomos chamados pela esperança. E aí ele diz também, não só isso, mas também há um só Senhor, uma só fé e uma só batismo. Uma só fé e um só batismo. Então, um só Senhor, o único Senhor, Senhor Deus, uma só fé, a fé que nos traz vitória, a fé que nos salva, a fé no Senhor também Deus, o Senhor Jesus Cristo, e um só batismo também. Às vezes, irmãos, a pessoa nos fala conosco e pergunta: pastor, eu me batizei em tal igreja, eu me desviei, eu aceitei Jesus agora, vamos dar um exemplo aqui, no ministério da Igreja da Graça, eu queria me batizar de novo, o que é que o Senhor diz? Aí eu sempre pergunto: você, quando se batizou, sabia o que estava fazendo? Que decisão tinha tomado? Você sabia o que é batismo? O porquê deve se batizar? Você sabia? Você se batizou sendo imergido todo? E a pessoa disse: não, eu fui batizado assim. Não, eu não sabia, eu fui batizado porque alguém disse que eu tinha de ser batizado para poder frequentar a igreja. Então essa pessoa não entendeu o sentido do batismo. Há um só batismo, então deve se batizar. Mas se a pessoa, quando foi se batizar, ele tomou decisão por ele mesmo, ele foi imergido completamente, ele compreendeu o que é o batismo, por que deve se batizar, então essa pessoa não precisa se batizar de novo. É apenas uma ordenança do Senhor Jesus. Tem de ser cumprido com todos os desígnios da palavra de Deus? Tem, mas nós devemos seguir o que está escrito. Ele diz: há só um Senhor, eu creio no Senhor Jesus Cristo, uma só fé, tenho fé em Deus, um só batismo. Aí ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você não está fora dessa. Você não está fora disso. Ele é por mim, é por você, ele está em mim, está em você. E é por isso que nós, irmãos, no momento que clamamos a Deus, ele responde. Mas também nós devemos dar o devido respeito, valor, e devemos fazer, irmãos, o que nós devemos, irmãos, a Deus como gratidão. Não que ele pede algo de nós, irmão, não que ele pede dinheiro. Vocês todos sabem que a obra precisa de dinheiro, mas ele não pede dinheiro de vocês. Deus não quer dinheiro, Deus quer, irmão, santidade, obediência. Deus quer, irmão, comunhão com ele. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, irmãos, é isso que agrada a Deus. Quando nós chegamos à noite, irmãos, e nós estamos tendo uma oração às 6 horas da manhã, irmãos, e como é maravilhoso, irmãos. E tem alguns irmãos que estão acompanhando, eu estou vendo como é maravilhoso, irmãos, essa oração de manhã das 6 horas até as 6:30. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Você não entrou ainda, são 21 dias de oração. Maravilhoso. Deus está fazendo, irmãos, grandes coisas. Nós estamos vendo as portas se abrir, nós estamos vendo, irmãos, Deus agir na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos com esse vínculo do Espírito, porque Deus está em nós e conosco. Ele está em mim e em você. Ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós estávamos orando, irmãos, colocamos diante de Deus a cidade, começamos a ir já fazer culto na cidade de Chapoatã, e na primeira semana que nós fomos, irmãos, se levantou um homem, eu nunca vi ele, ele se levantou, falou com a irmã conhecida lá da igreja, disse, irmã, estão fazendo culto na casa da senhora? Ela disse, eu tenho um salão, tá? Eu só uso lá de mês em mês, esse mês eu uso fora para pregar uma cesta básica, pode fazer a igreja lá vai ficar para a igreja de vocês.
Nós estamos fazendo o culto lá, arrumaram essa semana, domingo mesmo foi um culto lindo lá, arrumaram, prepararam tudo. Nós estamos lá, uma pessoa, um vereador lá que eu não conheço, mas ela conhece, é amigo dela, e quando viu ele disse, não, lá vai ser a igreja de vocês, pode fazer lá, não se preocupe, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar aluguel, não vai pagar nada, lá é a igreja de vocês. Então, cada dia mais, irmão, nós vimos Deus agir, e cada dia mais nós estamos vendo, irmãos, que estamos voltando mais fortes, como foi declarado logo no começo. E tenha certeza que você faz parte disso, porque Deus está em você e com você, e Ele é por todos nós. Amém? Aí ele diz assim, 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O favor, ele é dado a cada um de nós. Deus faz aquele favor por nós segundo a medida que Cristo deu a cada um. É aquele negócio, às vezes a pessoa chega para mim e diz, pastor, eu acho que minha fé é tão pouca. A sua fé não é pouca, é o suficiente para alcançar aquilo que você precisa. Por quê? Porque Deus é por você e está em você. Quando nós fazemos aquilo que Deus manda, quando nós estamos na palavra de Deus, irmãos, Ele é conosco e é por nós e está conosco. Então Deus dá a medida conforme o que Cristo distribuiu a cada um. Não, a irmã Val, ela precisa de uma coisa, às vezes ela chega, um exemplo, ela pode chegar e dizer, pastor, eu estou querendo isso, mas eu acho que minha fé é tão pouca para isso. Não, é o suficiente para ela vencer, é o suficiente para ela conquistar aquilo que ela quer. Por quê? Porque foi a medida que Deus deu, e a capacidade dela é suficiente para conquistar aquilo conforme aquela medida, aquele dom que Deus deu. Pastor, eu preciso de uma porta aberta, eu só tenho o dom para isso. É esse dom que Deus deu a você, desse dom que você vai crescer, porque é assim que a palavra de Deus diz. Dom significa habilidades, capacidades de fazer algo. Então, quando você recebe um dom de Deus, seja em qualquer área da sua vida, é o suficiente para você conquistar, para você vencer, para você ir além daquilo que você imagina. Por quê? Foi Deus que deu. Pastor, meu dom é só ajudar uma pessoa pobre, meu dom é ajudar na casa de uma família, meu dom é trabalhar para alguém ali mesmo. É o dom que Deus deu, é ali que você vai ser abençoado, é ali que você vai conquistar. Ele diz assim, versículo 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom, segundo a medida de capacidade de cada um de nós. A graça foi dada. Aí ele diz, de Cristo, pelo que diz, subindo a alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levou aquilo que te prendia, que te deixava cativo em algo, e deu dom a você, e deu sabedoria. Talvez, eu acho que se alguém vier me perguntar, irmãos, hoje, pastor Joel, o que você não faria no seu passado, se você hoje tivesse de voltar ao passado, o que você não faria? Eu acho que eu faria, irmãos, tudo, porque tudo coopera para o bem daqueles que hoje amam a Deus. Como assim, pastor? Porque tudo que eu passei, irmão, tudo que eu vivi, Deus estava me ensinando hoje para eu viver uma vida melhor, em santidade, em comunhão com Ele. Então tudo que você passou no passado, Deus estava te ensinando para que você hoje estivesse aqui, aprendendo, ouvindo, louvando, glorificando e sendo abençoado. Se você não tivesse enfrentado uma luta lá atrás, um problema lá atrás, hoje talvez você não estaria aqui agradecendo a Deus, não é isso? Hoje você não estaria, como eu também não estaria, irmãos, porque eu poderia até saber que existia Deus. Eu nunca fui ateu, está repreendido, mas eu não tinha temor a Deus. Mas eu creio que tudo que eu passei, quase a morte, começo de depressão, doença. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu tinha mais ou menos 20 anos. Fui pescar mais uns cunhados meus, irmãos, abelhas que chamam enxu de chapéu, é um que fica um bolo, ela é amarela e tem as listinhas pretas. Eu sem ver, eu peguei no galho do mangue, assim, quando peguei, aquele bolo de abelha caiu todo em cima de mim. E ali, irmão, foi incontável essas ferroadas de abelha. Quando eu levei as ferroadas, eu mergulhei na água. Meu cunhado que catava as abelhas da minha cabeça e do meu corpo. E dali mesmo a gente não foi pescar, voltamos, era perto de casa.
Era mais ou menos como daqui da nossa casa, como daqui ali na passagem. E aí nós voltamos. Quando eu cheguei em casa eu já estava bem inchado. Eu andava, cheguei, estava balançando. E o coração acelerando muito. E meu sogro era crente, falecido. E ele chamou lá no quarto e nós oramos. E naquele momento da oração eu suei muito. Pingava assim no chão o suor. E aí nós oramos e dali nós fomos no hospital. E o coração acelerado, queimava muito o corpo. Quando chegou no hospital, o médico perguntou, que olhou, disse que foi. Aí nós falamos, ele disse: se passar de tantas ferroadas, a pessoa morre. Eu digo: pois eu levei o dobro ou mais do que isso daí. Estava o corpo todo manchado. E aí ele aplicou, ele disse: eu não sei mais ou menos, do jeito que você está dizendo, eu não sei qual é, mas vou aplicar essa daqui, eu creio que vai servir. Quando aplicou, parece que foi como a mão de Deus, assim, que sugou aquele inchaço, aquela dor, aquele queimor de dentro do corpo. E imediatamente eu comecei a desinchar. Mas foi terrível. Então Deus me livrou da morte, irmãos. As minhas vistas eu não conseguia mais ver direito. Eu só via aquele claro assim, pronto. Quando eu cheguei em casa, já cheguei meu cunhado me segurando. Então todas as coisas que eu passei, irmão, cooperaram para eu estar aqui hoje. E tenha uma certeza, irmão, não se desanima porque você lá atrás está enfrentando uma luta, mas tenha certeza que Deus, irmãos, está por você. Amém? Está com você, é por você, Ele está conosco. Aí a palavra de Deus é assim: pelo que diz, subindo ao alto, né, lá na cruz, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu habilidades a você. Seja qual for, essa habilidade que Deus te deu é o suficiente para você vencer. Alguns têm habilidade de fazer algo, né? Outros têm habilidade de trabalhar para outras pessoas, outros têm habilidade de trabalhar para si próprio, outros têm habilidade de pregar o evangelho, outros têm habilidade de orar e ser curado. É o dom que Deus deu. Por isso que nós devemos, irmãos, andar nesse vínculo de santidade, de comunhão. E não só isso, veja o que ele diz mais. Por favor, volte um pouquinho aí em Filipenses. Você está em Efésios, volte. Efésios, Gálatas, Filipenses. Perdão, voltando para frente, né? Efésios, Filipenses. Passa aí um pouquinho, Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses. Veja o que ele diz mais. Então, pastor, como eu devo andar mais? Entenda bem, é um ensinamento que Deus está dando, que talvez você já conhece, mas em algum momento da sua vida você chegou a viver, a suportar, mas suportar odiando, ao suporte essa pessoa porque é o jeito, ao suporte fulano porque é o jeito, a não ter paciência mais para esperar, a não ser mais humilde com o próximo como você era. Então chega um momento da vida que às vezes, pelas consequências que a pessoa está enfrentando, começa a viver fora da palavra de Deus. E aí a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 27, diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então, a direção que Deus nos dá, irmão, o ensinamento que Deus nos dá é esse, que nós só devemos nos comportar como o evangelho de Cristo nos ensina, para que a gente esteja ausente, ouça acerca de nós, do bem, para que aonde a gente vá, alguém diga, aquela pessoa ali é diferente. Se a gente esteja, irmãos, presente ou esteja combatendo por algo, aquela pessoa diz, essa pessoa está na mesma fé e nós vamos vencer. Então todas essas coisas, irmão, é como Deus quer que nós venha viver, que nós venha caminhar. Aí ele diz assim, voltando ao começo, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Por quê, irmãos?
Por que a palavra de Deus nos ensina tanto sobre essas coisas? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo no meio de pessoas que não conhecem a Deus e muitas das vezes também nós estamos nos comportando como aquelas pessoas. É aquela história, irmãos. A pessoa às vezes diz assim: não, eu vivo no meio eu ando com 5 amigos que usam maconha, um exemplo, que usa maconha. Eu nunca vou fumar maconha. Vai chegar um momento, irmãos, que você vai viver, um exemplo aqui que eu estou dando, que você vai viver angustiado, triste, vai passar por uma luta, uma perseguição tão grande, aí você vai dizer: também hoje eu vou fazer isso, e termina usando. O que a palavra de Deus, ela diz: somente devemos cortar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que vá, ele diz assim: para que vá e vos veja. Então, quando nós andamos, irmãos, conforme a palavra de Deus, alguém vai ver que nós somos cristãos. Alguém vai ver que você é cristão. Alguém vai dizer: não, é a irmã fulana, não, é a irmã Gi, não é a irmã Giselma, né? Giselma ou Gisel, é a irmã Rafaela ali. Não, ali é uma pessoa de Deus. E o povo vai vendo. E aí a palavra de Deus diz assim, ó: para que vá e vos veja, esteja ausente, ouça acerca de vós. E quando você sair, irmãos, você vai sair ouvindo alguém dizer: fulano é diferente, fulano não se corrompeu, fulano não pecou, a gente pelejou, mas não obedeceu, não caiu, não foi vencido. Então você vai ouvir acerca de você. Quando você passar em algum lugar: não, eu vim aqui porque eu ouvi falar que você é assim, eu ouvi falar que você faz isso, eu ouvi falar que você é uma mulher de Deus, eu ouvi falar que você é um homem de Deus. Aí ele diz mais, ó: que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu não faço isso porque o Evangelho de Cristo diz que é assim. Não, eu ando assim porque o Evangelho de Deus, de Cristo, diz que é assim. Eu faço isso porque o Evangelho de Cristo diz que é para mim fazer assim. Ah, mas você é bobinho, você é bobinha, você é novinho, você é jovem, você é já um senhor, você é uma senhora, para que isso? Não, porque Cristo diz que é para mim fazer assim. Então você vai combater com o mesmo ânimo que Cristo deu, que Cristo tem, que Cristo lhe dá, que Cristo habita em você. O mesmo ânimo da fé. Não, eu tenho fé que isso vai acontecer, então eu vou fazer. Somente deveis portar-vos dignamente. Aí ele diz mais, por favor, Colossenses, mais um pouquinho na frente. Filipenses, Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Logo depois de Filipenses. Diz assim o 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o desejo de Deus, irmãos, para você, que você ande dignamente diante do Senhor. Quando nós andamos dignamente diante do Senhor, irmãos, você vai orar, você vai ver acontecer. Você está pedindo, você vai ver o milagre acontecer. Tem pessoas que ela procura muito, irmão, andar como os outros andam, viver como os outros andam, ou viver como os outros vivem, perdão. Tem pessoas que querem viver assim. Olha uma moda, quer viver aquela moda. Olha para alguém, a vida de alguém, não, fulano de tal jovem faz isso, eu também vou fazer, que fulano de tal está chamando a atenção. Não, irmãos, nós precisamos apenas chamar a atenção de Deus, e as outras coisas Deus vai fazer por cada um
de nós. Acabou, irmão. Só devemos andar, irmãos, dignamente. Só devemos dizer assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E o resto, irmão? O resto